Meu filho me deu uma camiseta de R$ 20 no Natal. Pro sogro dele, deu um carro de 300 mil, na frente de todo mundo. E sabe o que eu fiz? Eu sorri, agradeci e fui embora. Mas não porque eu sou bobo. Foi porque eu já sabia o que ia fazer. Meu nome é Valdir Cunha, tenho 72 anos e passei 40 anos da minha vida dirigindo caminhão pelas estradas desse Brasil. Nasci em Franca, interior de São Paulo, cidade de fábrica de sapato, onde todo mundo ou trabalha com couro ou sai de lá para tentar a vida em outro lugar. Eu saí. Com 17 anos, carteira de motorista falsa e uma mala de papelão, fui rodar esse país de ponta a ponta. Antes de eu continuar essa história, quero agradecer a esse canal por me dar esse espaço aqui. E quero pedir para você que está me ouvindo agora, se inscreve no canal, deixa um comentário falando de que cidade você está assistindo, porque todo dia tem uma história diferente aqui. E quem sabe você não precisa contar a sua também. Às vezes a gente guarda tanta coisa dentro do peito que quando solta, alivia. Então fica comigo até o final, porque o que eu vou contar aqui não é só sobre mim, é sobre dignidade. Eu casei com a Márcia quando tinha 23 anos. Ela era costureira, trabalhava em casa, fazia roupa para fora. A gente se conheceu numa festa de São João, daquelas de interior mesmo, com fogueira e quadrilha. 3 meses depois, a gente casou. Moramos de aluguel os primeiros anos, mas eu juntei cada centavo que sobrava das viagens para um dia comprar nosso pedaço de chão. E comprei. Uma casa simples em Ribeirão Preto, 3 cômodos, quintal de terra batida. Mas era nossa. O Bruno nasceu 2 anos depois do casamento. Eu lembro que quando a enfermeira colocou ele no meu colo, eu chorei. Chorei mesmo. Porque eu pensei, esse menino não vai passar o que eu passei. Ele vai estudar, vai ter roupa boa, vai ter comida na mesa todo dia. E eu cumpri isso. Cada viagem que eu fazia, São Paulo, Rio, Bahia, Goiás, eu levava comigo a foto dele. Ficava 15 dias fora de casa, dormindo na boleia, comendo marmita fria, só para trazer dinheiro para casa. Quando o Bruno tinha 8 anos, a Márcia descobriu um câncer no útero. A gente tratou, fez quimioterapia, radioterapia, tudo que os médicos mandaram. Eu vendi o caminhão que eu tinha acabado de comprar, aquele que era meu sonho, para pagar o tratamento particular. Porque pelo SUS a fila de espera era de meses, e ela não tinha meses. Mas não adiantou. Em 1 ano e meio, ela se foi. Deixou eu e o menino. Eu fiquei perdido. Não sabia cozinhar direito. Não sabia cuidar de casa. Não sabia nada daquilo que ela fazia. Mas eu aprendi. Levantava às 4 da manhã, fazia o café, deixava o almoço pronto para o Bruno esquentar quando voltasse da escola. Eu pegava frete regional, só para não ficar muito tempo longe dele. Ganhava menos, mas estava perto. Fui em todas as reuniões da escola. Todas. Ajudava com lição de casa, mesmo não entendendo metade daquilo. Quando ele fez 15 anos, eu comprei uma bicicleta para ele. Parcelei em 12 vezes no carnê. Ele queria tanto aquela bicicleta. O Bruno sempre foi bom aluno. Inteligente, esforçado. Quando ele passou no vestibular para administração, eu fiquei orgulhoso que nem um pavão. Faculdade particular, mensalidade cara. Eu voltei a fazer viagem longa, voltei a dormir no caminhão, a passar semana inteira fora. Mas eu pagava aquela mensalidade todo mês, certinho. Teve mês que eu não comprei roupa, não comprei nada para mim. Mas a faculdade dele estava paga. Quando ele se formou, eu fui na colação de grau. Cheguei direto da estrada, de calça jeans e camisa xadrez, aquela roupa de caminhoneiro mesmo. Eu vi o jeito que ele me olhou. Vi que ele ficou sem graça. Os amigos dele, tudo de terno, tudo cheiroso. E eu ali, com cheiro de estrada, com a mão grossa de tanto segurar volante. Ele mal me apresentou para a turma dele. Mas eu engoli aquilo. Pensei, é só uma fase. Ele tá nervoso com a formatura. Só que não era fase. Quando ele arrumou o emprego e conheceu a Fernanda, a coisa mudou de vez. A Fernanda é filha do Roberto Figueiredo, dono de 3 concessionárias de carro aqui na região. Gente de dinheiro. O Bruno começou a trabalhar com o sogro, começou a ganhar bem, comprou apartamento, carro importado, essas coisas. E começou a sumir da minha vida. No começo, ele ainda vinha me ver 1 vez por mês. Depois foi espaçando, 2 vezes por ano. Depois, só em aniversário.
Até que chegou num ponto que só me via no Natal, e olhe lá. Eu ligava, ele não atendia. Mandava mensagem, ele respondia com: "Tô ocupado, pai." Eu via foto dele no Facebook, viajando, em restaurante chique, em churrasco na casa do sogro. Mas para mim, não tinha tempo. Esse ano, eu não ia nem na ceia de Natal. Já estava cansado de me sentir um estorvo. Mas ele insistiu. Mandou mensagem dizendo que era importante, que a família toda ia estar lá, que ele queria que eu fosse. Eu pensei, vai ver ele tá querendo se reaproximar. Vai ver ele sentiu minha falta. Que idiota eu fui. Comprei uma camisa nova. Gastei R$ 150 que eu não tinha. Embalei um presente para ele com carinho, uma carteira de couro boa, daquelas que dura a vida inteira. Cheguei na casa dele 7 horas da noite. Uma casa enorme, num condomínio fechado, com portaria e tudo. Quando eu entrei, estava cheio de gente. A família da Fernanda toda. O sogro dele, a sogra, os cunhados, os tios. E eu. Ninguém veio me cumprimentar. A Fernanda me deu um "Oi, seu Valdir", sem nem olhar na minha cara. O Roberto, o sogro, me ignorou completamente. Eu sentei num canto da sala e fiquei ali, vendo todo mundo rir, brindar, conversar. O Bruno estava no meio deles, animado, contando história, fazendo brincadeira. Não veio falar comigo. Depois da ceia, ele começou a distribuir os presentes. Chamou o sogro no meio da sala. Todo mundo parou para ver. Ele entregou um envelope para o Roberto e disse, alto, para todo mundo ouvir: "Sogro, o senhor mudou minha vida. Me deu oportunidade, me ensinou tudo que eu sei sobre negócio. Esse presente é uma forma de agradecer." O Roberto abriu. Era a chave de um carro. Um SUV zero, R$ 300 mil. A sala inteira aplaudiu. A Fernanda chorou de emoção. O Roberto abraçou o Bruno como se fosse o filho que ele nunca teve. Eu fiquei ali, no meu canto, sentindo meu peito apertar. Porque quem pagou a faculdade dele fui eu. Quem ficou noites sem dormir quando ele estava doente fui eu. Quem abriu mão de tudo para ele ter uma vida melhor fui eu. Aí ele veio até mim, na frente de todo mundo. Entregou um pacotinho. Eu abri. Era uma camiseta branca, básica, daquelas de camelô. Eu olhei para ele. Ele sorriu e disse: "Feliz Natal, pai. Vi que o senhor gosta de camiseta simples, então comprei essa." E deu as costas. Foi comemorar com o sogro. Eu levantei. Guardei aquela camiseta no bolso. Agradeci pela ceia. E saí daquela casa. Ninguém nem percebeu que eu fui embora. Quando cheguei em casa, eu não chorei. Eu sentei na varanda, acendi um cigarro que eu não fumava há 10 anos e comecei a pensar. E foi aí que eu lembrei de uma coisa. Uma coisa que ninguém sabia. Nem o Bruno, nem ninguém. E foi aí que eu decidi o que ia fazer. Passei a noite toda acordado. Não porque eu estava sofrendo, mas porque eu estava planejando. E quando o sol nasceu, eu já sabia exatamente o que fazer. Entrei no quarto onde eu guardo minhas coisas antigas. Tem uma caixa de papelão lá no alto do guarda-roupa, daquelas de sapato, meio amassada, cheia de poeira. Peguei ela, sentei na cama e abri. Dentro tinha foto velha, documento, carta, coisas que eu não mexia há mais de 20 anos. Mas eu sabia que estava tudo lá, porque tem coisa que a gente não esquece, mesmo quando tenta. Peguei uma foto. Era eu, com uns 30 e poucos anos, em pé na frente de um caminhão Scania vermelho. Não era qualquer caminhão. Era o meu primeiro caminhão próprio. Comprei ele em 1985, parcelado em 5 anos, com juros que comiam metade do que eu ganhava. Mas era meu. Eu lembro do dia que peguei a chave. Eu e a Márcia choramos abraçados, porque a gente sabia o que aquilo significava. Significava que eu não ia mais trabalhar para os outros. Ia trabalhar para mim. Com aquele caminhão, eu fiz dinheiro. Não fiquei rico, mas fiz. Eu pegava carga pesada, aquelas que ninguém queria, transportava máquina, transportava equipamento de construção, ia para lugar que não tinha estrada direito, ganhava mais por isso, e eu fui juntando devagar, mas juntando. A Márcia costurava de dia, eu rodava de noite. A gente tinha um plano, dar uma vida boa pro Bruno. Em 1998, eu estava com 2 caminhões. Comprei o segundo de um amigo que estava quebrando. Contratei um motorista para dirigir ele, enquanto eu dirigia o outro. A coisa estava crescendo. Eu tinha plano de comprar mais 2, montar uma pequena frota. Mas aí a Márcia adoeceu e tudo desmoronou.
O tratamento era caro, muito caro. O plano de saúde não cobria tudo. Eu vendi os 2 caminhões. Os 2. Peguei o dinheiro e coloquei no tratamento dela. Médico particular, remédio importado, tudo. Eu achei que ia salvar ela. Achei que com dinheiro eu conseguia, mas não consegui. Ela morreu do mesmo jeito. E eu fiquei sem nada. Sem ela, sem os caminhões, sem o futuro que a gente tinha planejado. Voltei a trabalhar como motorista de frete, caminhão dos outros, ganhando por viagem. Foi assim que eu criei o Bruno, com o dinheiro contado, fazendo milagre todo mês para pagar as contas. Mas eu nunca reclamei, porque era para o meu filho, era para ele ter o que eu não tive. Olhei para aquela foto, para o caminhão vermelho, e senti uma raiva subir. Não raiva do Bruno, raiva de mim mesmo, por ter sido idiota, por ter acreditado que sacrifício gera gratidão, por ter achado que amor de pai era suficiente. Guardei a foto e peguei um papel. Era uma escritura. Do terreno onde a minha casa está construída. Meu nome está lá. Valdir Cunha. Proprietário. Esse terreno eu comprei em 1982, quando o Bruno ainda nem tinha nascido. Paguei à vista, com dinheiro suado de 3 anos de estrada. E é aqui que eu moro até hoje. Sozinho. Nessa casa que eu construí com minhas próprias mãos, tijolo por tijolo, nos finais de semana que eu tinha folga. Eu sempre achei que quando eu morresse, essa casa ia ser do Bruno. Sempre achei que ele ia cuidar dela, que ia trazer o neto aqui, que ia manter as memórias vivas. Mas agora eu sei que não. Ele tem vergonha dessa casa, vergonha desse bairro, vergonha de mim. Peguei o celular e mandei uma mensagem para ele. Bruno, preciso falar com você. É importante. Pode vir aqui amanhã? Esperei. 2 horas depois, ele respondeu. Tô sem tempo, pai. Semana que vem a gente se fala. Semana que vem. Sempre semana que vem. Levantei, tomei banho, me vesti e saí. Fui até o centro da cidade, num escritório de advocacia. Daqueles pequenos de advogado de bairro, mas que resolve as coisas. Entrei e pedi para falar com o Dr. Mário, um advogado que eu conheço há anos, que já me ajudou com uns documentos quando eu comprei a casa. Ele me recebeu, me ofereceu café. Eu sentei e fui direto ao assunto. Dr. Mário, eu quero fazer uma coisa, e eu quero que o senhor me ajude. Ele pegou um bloco de papel e uma caneta. Pode falar, seu Valdir. Eu respirei fundo. Eu quero doar essa casa. Mas não para o meu filho. Quero doar para uma instituição. Algum lugar que cuida de criança carente ou de idoso, alguma coisa assim. Ele parou de escrever e me olhou. O senhor tem certeza? Essa é uma decisão séria. Eu olhei nos olhos dele. Nunca tive tanta certeza de uma coisa na minha vida. Ele coçou a cabeça. E o seu filho, ele sabe disso? Eu dei um sorriso amargo. Ele vai saber, na hora certa. O Dr. Mário explicou como funcionava. Ia precisar de uns documentos, ia demorar uns dias para processar tudo, mas era possível. Eu agradeci, apertei a mão dele e saí de lá com uma sensação estranha no peito. Não era alívio, não era tristeza, era algo no meio. Era a sensação de que eu estava finalmente tomando o controle da minha própria vida. Voltei para casa e sentei na varanda. Fiquei ali, olhando para o quintal. Lembrei de quando o Bruno era pequeno. Ele brincava aqui, corria descalço na terra, subia na goiabeira que eu plantei. Ele ria muito. Eu lembro que uma vez ele caiu, ralou o joelho e veio chorando para mim. Eu limpei o machucado, soprei, e ele parou de chorar. Naquela época, eu era o herói dele, o homem mais forte do mundo, o pai que resolvia tudo. Quando foi que isso mudou? Quando foi que ele começou a me ver diferente? Foi quando ele entrou na faculdade? Foi quando ele conheceu a Fernanda? Ou foi antes, e eu só não percebi? Lembrei de uma vez, quando ele tinha uns 20 anos, ainda na faculdade. Eu cheguei em casa depois de uma viagem, sujo, cansado. Ele estava com uns amigos na sala. Eu cumprimentei todo mundo, fui tomar banho. Quando saí do quarto, eles já tinham ido embora. Eu perguntei, ué, seus amigos já foram? Ele respondeu, sem olhar para mim. É, pai, eles tinham compromisso. Mas eu vi no olho dele. Ele tinha mandado eles embora porque eu tinha chegado. Porque ele não queria que eles me vissem daquele jeito. Eu devia ter falado alguma coisa naquele dia. Devia ter sentado com ele e perguntado, filho, você tem vergonha de mim? Mas eu não falei. Engoli. Como eu sempre engoli tudo. O celular tocou. Era uma mensagem do Gabriel, meu neto.
O único que ainda liga para mim. Vô, saudade. Quando você vem aqui? Eu sorri. Respondi. Logo, meu filho. Logo eu vou aí. Mas eu sabia que não ia. Porque o Bruno não deixava. Toda vez que eu falava em buscar o Gabriel, o Bruno arrumava uma desculpa. Ah, ele tem aula. Ah, ele tem treino. Ah, ele tá cansado. Nunca tinha um dia bom. Olhei para o céu. Já estava escurecendo. Entrei, esquentei uma sopa, comi sozinho na mesa da cozinha. A mesma mesa onde eu sentava com a Márcia, com o Bruno pequeno. A mesma mesa onde a gente fazia os planos, ria, conversava. Agora ela estava vazia. Só eu, sempre só eu. Depois de comer, sentei no sofá e liguei a televisão. Mas eu não estava prestando atenção. Minha cabeça estava longe. Estava pensando no que vinha pela frente. Porque eu não ia só doar a casa. Isso era só o começo. Eu tinha outras coisas planejadas. Coisas que o Bruno nem imaginava. Desliguei a TV e fui dormir. Mas antes peguei aquela camiseta de R$ 20 que ele me deu. Dobrei ela com cuidado e coloquei dentro da caixa de papelão, junto com as fotos, os documentos, porque eu ia precisar dela. Ia precisar lembrar daquele momento, daquela humilhação, para não fraquejar no que eu ia fazer. Deitei na cama e fechei os olhos. E pela primeira vez em muitos anos, eu dormi em paz. Uma semana depois eu encontrei meu neto escondido. E o que ele me contou mudou tudo. Eu estava no supermercado, comprando as coisas da semana, quando vi o Gabriel sozinho no corredor dos biscoitos. 12 anos, magrinho, com o uniforme da escola. Ele estava olhando para os doces, mas não pegava nada. Eu me aproximei devagar. Gabriel? Ele virou e o rosto dele se iluminou. Vô. Ele veio correndo e me abraçou. Eu senti aquele abraço com tudo, porque fazia mais de 4 meses que eu não via esse menino. Agachei na altura dele. O que você está fazendo aqui sozinho, meu filho? Ele olhou para o chão. Vim comprar lanche para a escola. A mãe me deu dinheiro e mandou eu vir. 12 anos. Sozinho no supermercado. Eu não falei nada, mas aquilo me incomodou. E seu pai? Sua mãe? Onde eles estão? Ele deu de ombros. O pai está trabalhando. A mãe está no salão. Eu olhei para o relógio. 4 da tarde. Dia de semana. O menino devia estar em casa fazendo lição. Vem cá, vamos sentar ali. Levei ele até a praça de alimentação. Comprei um suco para ele, um café para mim. A gente sentou. Eu olhei para ele com carinho. Conta pro vô. Como é que você tá? A escola? Os amigos? Ele tomou um gole do suco e ficou quieto. Aquele silêncio de criança que quer falar, mas não sabe como. Vô, posso te perguntar uma coisa? Eu segurei na mão dele. Pode, meu filho. Qualquer coisa. Ele respirou fundo. Por que você não vai mais lá em casa? A pergunta me pegou. Eu não esperava. Ué, Gabriel, eu não sou convidado, filho. Ele franziu a testa. Como assim? Mas você é meu avô. Eu sorri triste. Eu sei, mas seu pai anda ocupado, e eu não quero atrapalhar. O Gabriel balançou a cabeça. Não é isso, vô. Eu ouvi. Meu coração apertou. Ouviu o quê? Ele olhou em volta, como se tivesse medo de alguém escutar. Eu ouvi meu pai falando com minha mãe. Ele disse que não queria que você fosse mais lá em casa. Disse que você envergonhava ele. Eu senti o sangue subir na cabeça, mas mantive a calma. Não podia deixar o menino me ver desmoronar. Quando foi isso? Ele coçou a cabeça. Faz uns meses. Foi depois daquele almoço de aniversário do vô Roberto. Ah, sim. Eu lembrava daquele dia. O Bruno tinha me convidado para o aniversário do sogro. Festa grande, churrascaria cara, todo mundo de social. Eu fui porque ele insistiu, mas quando cheguei lá, percebi que tinha sido um erro. Ninguém falou comigo. O Roberto nem cumprimentou. E eu ouvi uns comentários. Gente cochichando. Aquele é o pai do Bruno? Que simples, coitado. É caminhoneiro, né? Imagina a diferença. Eu fiquei 1 hora e fui embora. Falei que não estava passando bem. O Bruno nem se importou. Só acenou de longe e continuou conversando com os convidados. E agora o Gabriel estava me dizendo que depois daquele dia, o Bruno decidiu me cortar de vez. Vô, o Gabriel segurou minha mão. Eu sinto sua falta. Você não vem mais me buscar na escola. Não leva mais eu para tomar sorvete. A gente não assiste mais filme junto. Eu senti os olhos arderem, mas segurei. Eu também sinto sua falta, meu neto. Mas olha, às vezes os adultos complicam as coisas. Seu pai está passando por um momento, e eu preciso respeitar. O Gabriel baixou a cabeça. Ele mudou, vô.
Depois que foi trabalhar com o vô Roberto, ele mudou. Agora ele só fala de dinheiro, de negócio, de carro. E ele grita muito com a mãe, quase todo dia. Aquilo me pegou de jeito. Ele grita com sua mãe? O menino assentiu. Grita, porque ela gasta muito, porque ela não faz as coisas do jeito que ele quer. Eu fico no quarto, tampando o ouvido. Eu respirei fundo. Não era da minha conta. Não era mais, mas era meu neto. E ele estava sofrendo. Gabriel, escuta. Se um dia você precisar de mim para qualquer coisa, você me liga. Não importa a hora. Eu vou buscar você, tá bom? Ele olhou para mim com aqueles olhos de criança esperançosa. Sério, vô? Eu apertei a mão dele. Sério. A gente ficou ali mais uns minutos. Eu perguntei das aulas, dos desenhos que ele gostava, do videogame. Ele foi se abrindo, sorrindo, virando de novo aquele menino que eu conhecia. Até que o celular dele tocou. Era a mãe. Oi, mãe. Tô no mercado ainda. Tá, tô indo. Ele desligou e me olhou. Tenho que ir, vô. Senão ela fica brava. Eu levantei, abracei ele forte. Vai, meu filho. E lembra, qualquer coisa você me liga. Ele acenou e saiu correndo. Eu fiquei ali, vendo ele sumir na esquina. E senti uma coisa diferente. Não era mais só raiva do Bruno. Era decepção. Decepção profunda. Porque ele não estava só me rejeitando. Ele estava virando um homem que eu não reconhecia. Um homem que gritava com a esposa. Que deixava o filho sozinho. Que tinha vergonha da própria origem. Voltei para casa com a cabeça pesada. Sentei na sala e fiquei ali pensando. Será que eu errei em algum lugar? Será que eu fui mole demais? Será que eu devia ter sido mais duro, mais exigente? A Márcia sempre dizia, Valdir, você estraga esse menino. Dá tudo para ele. Mas eu não via como estragar. Eu via como amor. Peguei o celular e fui nas fotos antigas. Tem uma que eu gosto muito. É do Bruno com 7 anos, sentado no meu colo dentro do caminhão. Ele tá segurando o volante, todo sorridente, fingindo que tá dirigindo. Eu lembro desse dia. Foi num domingo, eu tinha levado ele para conhecer o caminhão novo que eu tinha comprado. Ele ficou encantado. Pai, quando eu crescer, eu vou ser caminhoneiro igual você. Eu ri e disse, não, filho, você vai ser doutor, engenheiro, coisa melhor. Ele olhou para mim sério. Mas ser caminhoneiro é ruim? Eu abracei ele. Não é ruim, filho. Mas eu quero coisa melhor para você. E eu consegui. Ele foi para a faculdade. Virou empresário. Tem carro importado, casa no condomínio, conta bancária gorda. Mas perdeu o mais importante. Perdeu o respeito. Perdeu a humildade. Perdeu a noção de onde veio. No dia seguinte, voltei no escritório do Dr. Mário. Ele me recebeu com um sorriso. Seu Valdir, os documentos da doação estão quase prontos. Mais uns 3 dias e a gente finaliza. Eu agradeci. Doutor, eu queria fazer mais uma coisa. Ele pegou o bloco. Pode falar. Eu respirei fundo. Eu tenho uma poupança. Não é muito. Uns 50 mil reais que eu juntei nesses anos todos. Quero deixar ela pro meu neto. Pro Gabriel. Mas eu não quero que o pai dele tenha acesso. Só o menino, quando ele fizer 18 anos. O Dr. Mário anotou tudo. Isso é possível. A gente faz um documento, uma doação em vida com cláusula de usufruto futuro. O dinheiro fica bloqueado até a maioridade do menino. Eu assenti. É isso. Eu quero que ele tenha alguma coisa. Porque o pai dele não vai deixar nada de bom para ele. Só coisa material. Saí de lá mais leve. Não porque eu estava fazendo o Bruno pagar, mas porque eu estava cuidando do Gabriel, do futuro dele. E isso, de alguma forma, me dava paz. Quando cheguei em casa, tinha uma mensagem do Bruno. Pai, preciso que o senhor assine uns papéis. É sobre a casa. Vou aí amanhã de manhã. Eu li aquilo 3 vezes. Papéis? Sobre a casa. Ele nem sabia que eu já tinha tomado a decisão. Ele achava que a casa ainda ia ser dele um dia. Respondi, tá bom, te espero. Desliguei o celular, deitei no sofá e pela primeira vez em dias, eu sorri. Porque amanhã ia ser o dia. O dia que o Bruno ia descobrir que o pai dele não era mais aquele velho bobo que aceitava tudo calado. 9 horas da manhã, a campainha tocou. Eu já estava esperando. Abri a porta e lá estava ele, Bruno, de terno azul marinho, sapato brilhando, perfume caro e uma pasta de couro na mão. Oi, pai. Ele entrou sem esperar eu convidar.
Olhou em volta como se estivesse entrando num lugar estranho, mesmo tendo crescido ali. A casa tá diferente. Eu fechei a porta. Tá igual, Bruno. Você que não vem aqui faz tempo. Ele deu um sorriso sem graça e foi direto pro assunto. O senhor tá bem? Tá se alimentando direito? Eu olhei para ele. Tô vivo. É o que importa. A gente sentou na mesa da cozinha. Ele abriu a pasta e tirou uns papéis. Colocou na minha frente. Olha, pai, eu vim aqui porque preciso da ajuda do senhor. Eu peguei os papéis, mas não li. Olhei para ele. Que tipo de ajuda? Ele respirou fundo, como quem vai pedir algo difícil. É sobre a casa. Eu queria que o senhor passasse ela pro meu nome. Agora. Eu não mexi um músculo. Agora? Eu ainda tô vivo, Bruno. Ele se ajeitou na cadeira. Eu sei, pai. Mas é que, olha, o senhor tá com 72 anos. Se acontecer alguma coisa, vai dar problema de inventário, de imposto, essas burocracias. Se o senhor passar agora, fica tudo mais fácil. E o senhor continua morando aqui. Nada muda. Eu segurei os papéis. Senti o peso deles. E senti o peso da cara de pau dele também. E por que você quer essa casa, Bruno? Você tem apartamento, casa no condomínio. Para que você quer essa casinha velha? Ele desviou o olhar. Não é isso, pai. É planejamento. Coisa de família. Eu ri. Mas foi uma risada amarga. Família. Engraçado você falar em família. Ele franziu a testa. Como assim? Eu me inclinei para frente. Me diz uma coisa, filho. Quantas vezes você veio aqui esse ano? Ele ficou sem resposta. Pai, eu trabalho muito. O senhor sabe. Eu levantei a mão. Quantas vezes? Ele suspirou. Não sei. Umas 3, 4 vezes. Eu balancei a cabeça. 2. Você veio 2 vezes. No meu aniversário, que você ficou meia hora. E no Natal, que você me deu aquela camiseta. O clima mudou. Ele ficou tenso. Pai, eu sei que o presente não foi dos melhores, mas... Eu cortei ele. Não foi dos melhores? Bruno, você deu um carro de 300 mil pro seu sogro. E para mim uma camiseta de 20. Na frente de todo mundo. Você tem ideia do que isso significa? Ele se mexeu na cadeira. Ó, pai, eu posso explicar. O sogro, ele me ajudou muito. Me deu emprego, me ensinou o negócio. Eu bati a mão na mesa. Não forte, mas bati. E eu? Eu que vendi os caminhões para pagar a faculdade sua. Eu que passei fome para você ter roupa boa. Eu que criei você sozinho depois que sua mãe morreu. Isso não vale nada? Ele ficou pálido. Pai, não é assim. Eu me levantei. É assim sim, Bruno. Você tem vergonha de mim. Vergonha da minha casa. Vergonha do que eu fui. Ele levantou também. Isso não é verdade. Eu olhei nos olhos dele. Não? Então por que você nunca me convida para nada? Por que você não deixa eu ver meu neto? Por que você me esconde da sua vida? Ele ficou em silêncio. E naquele silêncio, eu vi a verdade. Pode ir embora, Bruno. Ele pegou a pasta. E os papéis? Eu rasguei. Na frente dele. Rasguei aqueles papéis em pedaços pequenos e joguei no lixo. Esses papéis não vão ser assinados. Nunca. O rosto dele ficou vermelho. O senhor tá louco? Isso era importante. Eu cruzei os braços. Importante para você, não para mim. Ele deu um passo na minha direção. O senhor vai se arrepender disso. Eu não me mexi. Já me arrependi de muita coisa na vida, filho. Mas rasgar esses papéis não vai ser uma delas. Ele pegou a pasta e foi em direção à porta. Antes de sair, virou para mim. O senhor tá velho, pai. Tá começando a ficar confuso. Eu vou voltar quando o senhor tiver mais calma. E saiu batendo a porta. Eu fiquei ali parado, ouvindo o barulho do carro dele indo embora. E senti uma coisa estranha. Não era tristeza, não era raiva, era clareza. Clareza de que eu tinha tomado a decisão certa. Sentei no sofá e peguei o celular. Liguei pro Dr. Mário. Doutor, aquele documento da doação da casa. Acelera ele. Eu quero assinar ainda essa semana. Ele confirmou. Tá bom, seu Valdir. Eu agilizo aqui. Desliguei e fiquei olhando para casa. Para as paredes que eu pintei. Para o chão que eu cimentei. Para a porta que eu instalei. Cada canto daqui tem meu suor. Meu sangue. Minha história. E o Bruno achava que podia simplesmente pegar tudo. Sem merecimento. Sem respeito. Só porque era filho. Mas filho não é título de propriedade. Filho se conquista todo dia. Com presença. Com carinho. Com respeito. E ele não fez nada disso.
Levantei, fui até o quarto e abri de novo aquela caixa de papelão. Peguei uma carta que a Márcia tinha escrito para mim, pouco antes de morrer. Eu nunca mostrei para o Bruno, nunca tive coragem. Mas agora, talvez fosse a hora. Li a carta de novo. Valdir, se você tá lendo isso é porque eu já fui. Cuida do nosso menino, mas não estraga ele. Ensina ele a ser homem de verdade. Homem que respeita, que honra, que lembra de onde veio. Porque dinheiro passa, cargo passa, mas caráter fica. Dobrei a carta e guardei de volta. A Márcia tinha razão. Eu tinha estragado ele. Tinha dado tudo. E não tinha exigido nada em troca. Nem respeito, nem gratidão, nem presença. Eu tinha criado um homem sem raiz. E agora ele estava pagando o preço. Só que ele ainda não sabia. Peguei o telefone de novo. Dessa vez liguei para o Gabriel. Ele atendeu no segundo toque. Vô! A voz dele era pura alegria. Oi, meu neto. Como você tá? Ele suspirou. Tô bem. Com saudade. Eu sorri. Também tô. Escuta, fim de semana eu vou te buscar. A gente vai tomar sorvete. Que tal? Ele ficou em silêncio. Depois disse baixinho. Meu pai deixa? Eu respirei fundo. Deixa sim. Pode deixar com o vovô. A gente conversou mais um pouco. Ele contou da escola, dos amigos, de um desenho que tinha feito. E quando desliguei, eu senti aquela vontade de proteger, de não deixar o Bruno destruir aquele menino também. Porque era isso que ele estava fazendo. Destruindo a família, os laços, tudo. Mas eu não ia deixar. No sábado, às 2 da tarde, eu estacionei na frente da casa do Bruno. Toquei a campainha e esperei. Quem atendeu foi a Fernanda. Ela me olhou com aquela cara de quem vê um problema na porta. Oi, seu Valdir. O que o senhor quer? Eu não sorri. Vim buscar meu neto. Prometi que ia levar ele para tomar sorvete. Ela cruzou os braços. O Bruno não está em casa. E ele não falou nada sobre isso. Eu continuei firme. Não precisa. Sou avô dele. Quero passar a tarde com meu neto. Ela ia responder quando o Gabriel apareceu atrás dela. Vô! Ele tentou passar, mas ela segurou ele pelo ombro. Gabriel, volta pro quarto. O vovô tá indo embora. O menino olhou para mim com aquela cara de desapontamento. E foi nessa hora que eu decidi. Fernanda, eu não tô pedindo autorização. Tô avisando. Vou levar meu neto para passear. Trago ele de volta antes das 6. Ela ficou brava. O senhor não pode simplesmente chegar aqui e... Eu levantei a mão. Posso sim. Sou o avô. E se você acha que não, pode ligar pro Bruno. Mas o Gabriel vai comigo. Ela ficou sem reação. O Gabriel aproveitou, pegou a mochila dele e veio correndo. Vamos, vô! Segurei na mão dele e a gente saiu. Ouvi a Fernanda gritando atrás, mas não olhei para trás. Coloquei o Gabriel no carro, dei a volta, entrei e saí dali. O menino estava radiante. Vô, você é demais! Eu olhei para ele pelo retrovisor e sorri. Às vezes a gente tem que ser firme, meu filho. Não pode deixar os outros decidirem tudo pela gente. Ele assentiu, todo sério. Meu pai decide tudo. Até a roupa que eu uso ele quer escolher. A gente foi para a sorveteria do centro, aquela antiga, de bairro, que faz sorvete de verdade. Pedimos 2 sorvetes grandes e sentamos numa mesinha na calçada. O Gabriel comeu que nem não comia há dias. Esse sorvete é melhor que os da sorveteria cara que meu pai leva a gente. Eu ri. É porque é feito com carinho, não com marketing. Enquanto a gente conversava, meu celular tocou. Era o Bruno. Atendi. Alô? A voz dele estava alterada. Onde você tá com meu filho? Eu continuei calmo. Tô com ele tomando sorvete. Relaxa. Ele explodiu. Relaxa? Você invadiu minha casa, pegou meu filho sem autorização e quer que eu relaxe? Você tá louco? Eu suspirei. Bruno, eu sou avô dele. Tenho direito de ver meu neto. Ele gritou do outro lado. Você não tem direito nenhum. Você não respeita mais nada, não respeita minha casa, não respeita minha família. Eu senti a raiva subir, mas me controlei. Respeito? Você quer falar de respeito comigo? Ele continuou. Volta com ele agora, agora. Eu olhei para o Gabriel, que estava me encarando preocupado. Eu trago ele às 6, como combinado. E desliguei. O Gabriel pegou na minha mão. Vô, o pai vai brigar com você? Eu apertei a mão dele. Não se preocupa. Isso é coisa de adulto. Aproveita seu sorvete. Ele tentou sorrir, mas eu vi que ele estava com medo. E aquilo me partiu o coração.
Uma criança de 12 anos com medo da reação do próprio pai. Depois do sorvete, a gente foi caminhar na praça. Ele me contou das coisas da escola, dos amigos, de um trabalho de ciências que ele tinha feito. Ele era inteligente, igual ao pai. Mas diferente do pai, ele tinha coração. Tinha bondade. Vô, posso te perguntar uma coisa? Eu sentei num banco e ele sentou do meu lado. Claro, meu filho. Ele ficou mexendo nas mãos. Por que meu pai não gosta de você? A pergunta veio direto, sem rodeio. Eu respirei fundo. Como explicar isso para uma criança? Olha, Gabriel, seu pai não é que não gosta de mim. É que ele mudou, virou uma pessoa diferente. E às vezes, quando a gente muda, a gente esquece das coisas importantes. Ele pensou um pouco. E você é uma coisa importante? Eu senti um nó na garganta. Eu era. Mas agora eu acho que não sou mais. Ele me abraçou. Para mim, você é, vô. Você é a pessoa mais importante. Eu abracei ele de volta e segurei as lágrimas. Obrigado, meu neto. Você não sabe o quanto isso significa para mim. 5:30 eu levei ele de volta. Quando parei na frente da casa, o Bruno já estava na porta. Cara fechada, braços cruzados. O Gabriel desceu do carro e foi andando devagar. O Bruno nem olhou para ele, só mandou. Entra. O menino entrou correndo, e o Bruno veio até o meu carro. Eu abaixei o vidro. Ele se inclinou e falou baixo, mas com raiva. Nunca mais. Você me ouviu? Nunca mais você faz isso. Eu olhei para ele sem medo. Eu vou ver meu neto sempre que eu quiser. Ele deu um soco no capô do carro. Você não manda mais em nada. Você é um velho que não tem mais utilidade nenhuma. A única coisa que você tem é aquela casinha ridícula. E logo logo isso também não vai ser seu. Eu sorri. E aquele sorriso deve ter deixado ele confuso. É isso que você acha? Ele franziu a testa. É isso que eu sei. Eu dei a partida no carro. Então se prepara, Bruno, porque você não sabe de nada. E saí dali, deixando ele falando sozinho. Quando cheguei em casa, tinha uma mensagem do Dr. Mário. Seu Valdir, os documentos estão prontos. Pode vir assinar segunda-feira de manhã. Eu respondi. Estarei aí. Sentei na varanda e fiquei pensando. O Bruno achava que eu não tinha mais nada, que era só um velho inútil. Mas ele estava enganado. Eu ainda tinha minha dignidade. Ainda tinha minhas decisões. E ainda tinha segredos que ele nem imaginava. Peguei aquela caixa de papelão de novo. Lá no fundo, embaixo das fotos e das cartas, tinha um envelope pardo. Velho, amarelado. Eu abri. Dentro tinha um documento. Um documento que eu nunca mostrei para ninguém. Nem para Márcia. Nem para o Bruno. Um documento que mudava tudo. Olhei para aquele papel e pensei, será que é hora? Será que eu devo revelar? Porque se eu revelar isso, não tem mais volta. O Bruno vai descobrir quem eu realmente sou. E vai descobrir que ele errou feio em me subestimar. Guardei o envelope de volta. Ainda não. Ainda não era a hora. Mas estava chegando. Na segunda de manhã, eu assinei a doação da casa. O Dr. Mário testemunhou tudo. Pronto, seu Valdir. A casa agora pertence oficialmente ao Lar São Vicente, instituição de acolhimento de idosos. O senhor tem direito de morar aqui até o fim da vida, mas depois a casa passa para eles. Eu apertei a mão dele. Obrigado, doutor. Saí de lá com uma sensação de liberdade, porque agora o Bruno não podia mais me chantagear, não podia mais me pressionar. A casa não era mais minha, era de gente que ia cuidar dela, gente que merecia, mas eu ainda não tinha contado para ele. E quando ele descobrisse, ia ser tarde demais. 3 dias depois de assinar a doação, eu recebi uma ligação. Era do hospital. A voz do outro lado era de uma enfermeira. Senhor Valdir Cunha? O senhor é pai de Bruno Cunha? Meu coração apertou. Sou. O que aconteceu? Ela explicou. Seu neto, Gabriel, deu entrada aqui no pronto-socorro. Nada grave, mas ele pediu para ligar para o senhor. Peguei a chave do carro e saí correndo. No caminho, tentei ligar para o Bruno. Não atendeu. Tentei para Fernanda. Também não. Quando cheguei no hospital, fui direto para a recepção. Meu neto, Gabriel Cunha, onde ele está? A moça checou o computador. Leito 12, ala pediátrica. Subi correndo as escadas. Quando entrei no quarto, ele estava deitado na maca, com um curativo no braço. Quando me viu, os olhos dele encheram de lágrima. Vô. Fui até ele, segurei a mão dele. O que aconteceu, meu filho? Ele começou a chorar.
Eu caí da bicicleta. Machuquei feio. E eu liguei pro meu pai, mas ele não atendeu. Liguei 3 vezes. Aí eu pedi pra enfermeira ligar pro senhor. Senti uma raiva profunda. Cadê seus pais? Ele enxugou as lágrimas. Não sei. O pai estava numa reunião. A mãe estava... não sei onde. Eu respirei fundo. Uma criança de 12 anos machucada, sozinha no hospital. E os pais? Ocupados demais. Tá tudo bem agora. O vovô tá aqui. O médico entrou. Um homem jovem de jaleco branco. O senhor é o responsável? Eu assenti. Sou o avô. Ele checou a prancheta. Ele teve um corte profundo no antebraço. Fizemos a sutura, tomou a antitetânica. Vai precisar voltar em 10 dias para tirar os pontos. Mas tá tudo bem. Eu agradeci. Posso levar ele embora? O médico assentiu. Pode, mas precisa de um adulto acompanhando ele nas próximas 24 horas. Assinei os papéis da alta e saí de lá com o Gabriel. No carro, ele ficou quieto, olhando pela janela. Gabriel, onde você estava quando caiu? Ele suspirou. Na rua, voltando da escola. Eu sempre volto sozinho de bicicleta. 12 anos. Sozinho. Atravessando a cidade. E seus pais sabem disso? Ele deu de ombros. Sabem, mas eles dizem que eu já sou grande. Levei ele para minha casa. Dei comida, coloquei ele no sofá com um cobertor, liguei a televisão. Ele comeu quieto e depois dormiu. Eu fiquei ali, sentado na cadeira, olhando para ele e pensando no Bruno, no tipo de pai que ele tinha virado. 2 horas depois, meu celular tocou. Era o Bruno. Atendi. Onde você tá com meu filho? Eu mantive a calma. Ele tá aqui em casa, dormindo, recuperando do acidente que ele teve. Silêncio do outro lado. Que acidente? Eu senti o sangue ferver. O acidente que ele teve voltando da escola, sozinho, de bicicleta. Caiu, cortou o braço, foi pro hospital. Ligou pra você 3 vezes. Você não atendeu. Ele gaguejou. Eu tava numa reunião importante. Eu cortei ele. Mais importante que seu filho sangrando? Ele ficou bravo. Não vem me dar lição de moral. Eu trabalho para dar o melhor para ele. Eu levantei a voz. O melhor? O melhor é deixar ele sozinho? É ignorar quando ele precisa de você? É isso que você aprendeu? Ele desligou na minha cara. Mas 15 minutos depois, ele estava tocando a campainha. Abri a porta. Ele entrou como um furacão. Cadê ele? Apontei para o sofá. O Gabriel estava dormindo. O Bruno foi até lá, olhou para o curativo e ficou parado. Eu vi algo no rosto dele. Não era arrependimento. Era desconforto. Vou levar ele embora. Eu bloqueei a passagem. Não vai não. Ele me encarou. Como assim não vou? Eu cruzei os braços. Ele vai ficar aqui hoje, comigo. Precisa de um adulto acompanhando ele por 24 horas. E você não tem tempo para isso. Ele deu um passo na minha direção. Você não pode me impedir. Eu não me movi. Posso e vou. Se você encostar nele, eu chamo a polícia e denuncio negligência. O rosto dele ficou vermelho. Você tá louco. Você não tem autoridade sobre ele. Eu me aproximei. Tenho sim. Porque eu tô aqui. Eu que busquei ele no hospital. Eu que cuidei dele. Onde você estava? Ele apontou o dedo para mim. Você vai pagar por isso. Eu vou te processar. Vou tirar seus direitos de avô. Você não vai mais ver ele nunca. Eu sorri. Daquele jeito que deixa as pessoas nervosas. Faz o que você quiser, Bruno. Mas hoje, ele fica aqui. O Bruno olhou para o filho dormindo. Depois para mim. Você tá virando um problema. Eu não desviei o olhar. E você tá virando um estranho. Ele saiu batendo a porta. Eu tranquei e voltei para a sala. Sentei na cadeira e fiquei vigiando o Gabriel dormir. 2 horas depois, ele acordou. Olhou em volta, confuso. Vô? Eu me aproximei. Tô aqui, meu filho. Ele se sentou. Meu pai veio? Eu assenti. Veio. Mas eu disse que você ia ficar aqui hoje. Comigo. Ele abaixou a cabeça. Ele ficou bravo? Eu segurei no queixo dele e levantei o rosto. Não importa. O que importa é que você tá bem. Ele me abraçou forte. Obrigado, vô, por ter ido me buscar. Eu apertei ele contra o peito. Sempre que você precisar, eu vou estar aqui. Naquela noite, a gente jantou junto, viu televisão, conversou. Ele me contou dos medos dele, das coisas que aconteciam em casa, das brigas entre o pai e a mãe. E eu ouvi tudo, cada palavra, guardando no coração, porque aquele menino precisava de alguém, e esse alguém ia ser eu. Na manhã seguinte eu levei ele de volta. Toquei a campainha. A Fernanda abriu.
Pegou o Gabriel pelo braço e puxou ele para dentro. Entra. Ela olhou para mim com desprezo. O Bruno falou com o advogado. Você vai receber uma notificação, vai ser proibido de chegar perto do Gabriel. Eu não me abalei. Tá bom, pode mandar. Ela bateu a porta. Eu voltei para o carro e fiquei ali, parado, pensando. O Bruno achava que podia me calar com o advogado, com papel, com ameaça. Mas ele não sabia com quem estava mexendo. Porque eu tinha algo que ele não tinha. Eu tinha verdade. Eu tinha dignidade. E eu tinha aquele envelope pardo guardado na caixa. Cheguei em casa e peguei o envelope de novo. Abri. Olhei para o documento. Era uma certidão. Uma certidão de propriedade. De um terreno. Um terreno grande, numa área que hoje vale muito dinheiro. Um terreno que eu comprei em 1979, quando não valia nada. E que hoje vale milhões. O Bruno não sabia disso. Ninguém sabia. Porque eu nunca falei. Nunca precisei. Mas agora, talvez fosse a hora. A hora de mostrar para ele que o pai dele não era um velho coitado. Era um homem que tinha construído muito mais do que ele imaginava. Guardei o envelope. Não era ainda, mas estava chegando. O momento de revelar tudo estava chegando. A notificação chegou numa quinta-feira. O carteiro tocou a campainha, eu assinei o recebimento, abri o envelope. Era uma medida protetiva. O Bruno tinha conseguido na justiça que eu ficasse proibido de me aproximar do Gabriel. Distância mínima de 200 metros. Se eu descumprisse, podia ser preso. Sentei na varanda e li aquilo 3 vezes. Ele tinha escrito no processo que eu era instável, que tinha tentado sequestrar o neto dele, que representava perigo. Tinha anexado até laudo médico dizendo que eu precisava de acompanhamento psiquiátrico. Tudo mentira. Tudo inventado. Peguei o telefone e liguei para o Dr. Mário. Doutor, preciso de ajuda. Meu filho conseguiu uma ordem restritiva contra mim. Expliquei tudo. Ele ficou em silêncio por uns segundos. Seu Valdir, isso é sério, mas a gente pode reverter. Vou precisar que o senhor passe no meu escritório hoje mesmo. Fui. No escritório, mostrei a notificação. O Dr. Mário leu com atenção. Isso aqui é abuso de poder. Ele usou recursos jurídicos para uma vingança pessoal. A gente vai entrar com uma contestação, mas vai levar tempo. Eu assenti. Quanto tempo? Ele coçou a cabeça. Uns 3 meses. Talvez mais. 3 meses sem ver meu neto. 3 meses. Saí de lá destruído. Não pela proibição, mas pela maldade. Pelo nível que o Bruno tinha chegado. Ele não estava mais só me rejeitando. Ele estava me atacando. Tentando me destruir. Voltei para casa e fiquei ali, na sala, olhando para o teto. Pensando. Foi quando o telefone tocou. Era um número desconhecido. Atendi. Alô? A voz do outro lado era de homem. Grave. Senhor Valdir, meu nome é Rodrigo. Sou sócio do Bruno numa empresa de importação. Eu sentei. Pois não. Ele hesitou. Olha, eu sei que isso não é da minha conta, mas eu preciso te avisar de uma coisa. Sobre seu filho. Meu coração acelerou. Pode falar. Ele respirou fundo. O Bruno está desviando dinheiro da empresa. Dinheiro dos clientes. Ele monta esquemas de importação falsa, cobra antecipado e some com o valor. Já são mais de 2 milhões desviados. Eu gelei. Você tem prova disso? Ele confirmou. Tenho. Documentos, e-mails, transferências. Eu descobri semana passada. Confrontei ele. Ele me ameaçou. Disse que se eu abrisse a boca ele me destruía. Que tinha advogado caro, contato na polícia, essas coisas. Eu fechei os olhos. E por que você está me contando isso? O Rodrigo suspirou. Porque eu fui pesquisar sobre você e descobri que você é um homem honesto, que trabalhou a vida inteira, que criou ele sozinho, e achei que você tinha o direito de saber, porque isso vai explodir. E quando explodir, vai respingar em todo mundo. Eu agradeci. Me manda esses documentos. Meu e-mail é... Passei para ele. Ele prometeu enviar. Desliguei e fiquei paralisado. Meu filho era um criminoso. Estava roubando, enganando gente e usando o sobrenome que eu construí. O sobrenome Cunha, que sempre foi sinônimo de honestidade, de trabalho duro. Ele estava sujando tudo. Abri o e-mail. Os documentos já tinham chegado. Eram dezenas. Contratos falsos, comprovantes de transferência, mensagens comprometedoras. Tudo ali. Tudo provando que o Bruno era um estelionatário. Imprimi tudo. Coloquei numa pasta. E guardei.
Ainda não sabia o que ia fazer com aquilo, mas sabia que ia precisar. No dia seguinte, eu fui até a casa do Roberto, o sogro do Bruno. Eu nunca tinha feito isso, nunca tinha ido atrás dele, mas agora era necessário. Toquei o interfone. A empregada atendeu. Quem é? Eu respondi. Sou Valdir Cunha, pai do Bruno. Preciso falar com o Dr. Roberto. Ela hesitou. Um momento. 5 minutos depois, o portão abriu. Entrei. A casa era enorme. Mansão mesmo. Piscina, jardim, aquelas coisas de gente rica. O Roberto me recebeu na sala. Ele estava de bermuda e camisa polo. Me olhou de cima a baixo. O que você quer aqui? Eu não me intimidei. Quero conversar sobre seu genro. Ele cruzou os braços. Se é para falar mal dele, pode ir embora. O Bruno é como um filho para mim. Eu tirei a pasta da bolsa e coloquei na mesa. Então você não sabe o que seu filho anda fazendo. Abri a pasta. Mostrei os documentos. Ele está desviando dinheiro, 2 milhões, de clientes, montando golpe. O Roberto pegou os papéis. Leu. O rosto dele foi mudando. De confiante para preocupado. De preocupado para chocado. De onde você tirou isso? Eu respondi. De alguém que não aguenta mais compactuar. Ele jogou os papéis na mesa. Isso é mentira. Armação sua para prejudicar ele. Eu balancei a cabeça. Eu não ganho nada prejudicando ele. Ele é meu filho. Mas ele está errado. E alguém precisa parar ele antes que seja tarde demais. O Roberto levantou. Sai da minha casa. Agora. Eu peguei a pasta. Tá bom. Mas quando a polícia bater na sua porta, lembra dessa conversa. E saí. No caminho de volta, eu senti um peso enorme, porque eu tinha acabado de denunciar meu próprio filho, não para a polícia ainda, mas para alguém que tinha poder de agir. E eu sabia que isso ia ter consequência. Quando cheguei em casa, tinha uma mensagem do Gabriel no celular. Era um áudio. Eu apertei para ouvir. A voz dele estava chorosa. Vô, eu vi a notificação. Meu pai disse que você não pode mais me ver. Eu não entendo por quê. Eu só queria te ver, vô. Só queria te dar um abraço. Eu te amo. Sentei no chão da sala e chorei. Chorei de raiva, de impotência, de dor. Porque estava ali, a 15 minutos de distância do meu neto, e não podia chegar perto dele. Por causa de um papel. Por causa da maldade do meu próprio filho. Mas naquela hora, ali no chão, eu tomei outra decisão. Eu não ia mais esperar. Não ia mais ser passivo. O Bruno tinha declarado guerra. E agora eu ia reagir. Com tudo que eu tinha, com todas as armas que ele não sabia que eu possuía. Levantei, enxuguei as lágrimas e fui até o quarto. Peguei aquele envelope pardo, o da certidão do terreno, e peguei outro documento que estava junto. Um documento que provava algo que eu nunca tinha contado para ninguém. Provava que em 1987 eu tinha salvado a vida do dono de uma empresa de transportes. Ele tinha batido o caminhão na estrada, estava preso nas ferragens, pegando fogo. Eu parei, quebrei o vidro, tirei ele de lá. Ele sobreviveu. E em agradecimento me deu participação societária na empresa dele. Hoje, aquela empresa vale 50 milhões. E eu tenho 10%. 5 milhões. Tudo documentado. Tudo legal. O Bruno achava que eu era pobre. Achava que eu não tinha nada. Mas ele estava errado. E agora, ele ia descobrir. Da pior forma possível. Na segunda-feira seguinte, eu fiz algo que nunca tinha feito. Vesti meu melhor terno, aquele que eu guardava para velório, e fui até a empresa onde o Bruno trabalhava com o sogro. Uma concessionária grande, cheia de carro importado na vitrine, recepção de mármore, aquela coisa toda. A recepcionista me olhou de cima a baixo. Posso ajudar? Eu falei firme. Quero falar com o Roberto Figueiredo. Diz que é Valdir Cunha. Ele sabe quem é. Ela pegou o telefone, falou baixo e depois apontou para o elevador. 3º andar. Sala dele. Subi. O coração batendo forte, mas não de medo. Era outra coisa. Era determinação. Bati na porta da sala. Entre. O Roberto estava sentado atrás de uma mesa enorme. Quando me viu, fechou a cara. Você de novo? Eu fechei a porta atrás de mim. Precisa me ouvir. Até o fim dessa vez. Sentei sem ele me convidar. Coloquei uma pasta na mesa. Você leu os documentos que eu te mostrei? Sobre os desvios? Ele suspirou. Li. E investiguei. Não achei nada. Eu sorri amargo. Claro que não achou. Porque você não quer achar. Mas a verdade vai aparecer de qualquer jeito. Com você ou sem você. Ele se inclinou na cadeira.
O que você quer, Valdir? Dinheiro? É isso? Quer que eu te pague para você sumir da vida do Bruno? Aquilo me cortou, mas eu não demonstrei. Eu não quero seu dinheiro. Nunca quis. Eu quero que você abra os olhos, que veja quem seu genro realmente é. O Roberto bateu a mão na mesa. Ele é um bom homem. Trabalha duro, cuida da família, faz a empresa crescer. Eu me levantei. Ele não cuida da família. Ele deixa o filho sozinho, grita com a esposa e rouba clientes. O Roberto também levantou. Sai daqui antes que eu te coloque para fora. Eu peguei a pasta e fui em direção à porta. Antes de sair, virei para ele. Tenho uma reunião marcada na promotoria semana que vem, sobre crimes financeiros. Vai ter gente dando depoimento contra a empresa. Só tô te avisando. E saí. Mentira. Não tinha reunião nenhuma. Mas eu precisava que ele ficasse com pulga atrás da orelha. Precisava que ele começasse a prestar atenção no que o Bruno fazia. Desci, saí da empresa e fui direto para o fórum. Entrei na sala da Defensoria Pública. Expliquei minha situação. A defensora era uma mulher jovem, de óculos. O senhor foi impedido de ver o neto por ordem judicial? Eu confirmei. Foi. Baseado em mentiras. Ela anotou tudo. Vou analisar o processo. Mas já adianto. Se não há provas concretas de perigo, essa medida pode ser derrubada. Saí de lá com uma esperança pequena. Mas era alguma coisa. Fui para casa, almocei sozinho e sentei na varanda. Foi quando vi um carro parando na frente. Era o Bruno. Ele desceu apressado e veio até o portão. A gente precisa conversar. Abri o portão. Ele entrou, mas não sentou. Ficou de pé, andando de um lado para o outro. O Roberto me ligou. Disse que você foi lá, que falou de investigação, de promotoria. Eu cruzei os braços. Falei. Ele apontou o dedo para mim. Você está tentando me destruir, mas não vai conseguir. Eu vou provar que você é um velho doido, que inventa história. Eu continuei calmo. Não precisa provar nada. Eu já sei o que eu sou. E você sabe o que você é? Ele parou de andar. O que eu sou? Um empresário de sucesso. Um homem que venceu, que não ficou na merda igual você. Aquilo doeu. Mas eu não deixei transparecer. Sucesso? Você chama isso de sucesso? Roubar? Mentir? Afastar o próprio filho do avô? Ele deu um passo na minha direção. Eu afastei ele de você porque você é uma má influência. Você enche a cabeça dele de besteira, de valores ultrapassados. Eu levantei. Valores ultrapassados, tipo honestidade, respeito, gratidão. Ele riu, mas era uma risada falsa. Gratidão? Você quer gratidão? Eu te dei uma camiseta no Natal. O que mais você quer? Eu senti a raiva subir, mas controlei. Eu não quero nada de você. Não quero sua camiseta. Não quero seu dinheiro. Não quero nem seu tempo. Só queria que você fosse homem. Mas isso, você nunca vai ser. Ele ficou vermelho. Eu sou mais homem que você. Eu tenho empresa, tenho carro, tenho casa. E você? Você tem o quê? Uma casinha mixuruca que logo vai ser minha? Eu sorri. E foi um sorriso verdadeiro dessa vez. Essa casa não vai ser sua nunca. Ele franziu a testa. Como assim? Eu peguei um papel do bolso. A cópia da escritura da doação. Joguei na mão dele. Essa casa eu doei. Pro Lar São Vicente. Instituição de idosos. Tá tudo registrado. Quando eu morrer, ela vai para eles. Você não vai ter nada. Ele leu o papel. A cor sumiu do rosto dele. Você fez isso? Eu assenti. Fiz. Porque essa casa eu construí com amor. E você não tem amor. Então não merece ela. Ele rasgou o papel e jogou no chão. Você tá louco. Eu vou reverter isso na justiça. Eu me abaixei, peguei os pedaços. Pode tentar, mas não vai conseguir. Tá tudo legal. Tudo certinho. O Bruno ficou parado, respirando pesado. Depois disse baixo, mas com ódio. Você vai pagar por isso. De um jeito ou de outro. E saiu. Bateu a porta do carro e foi embora cantando pneu. Eu sentei de volta na cadeira e fiquei olhando a rua vazia. Senti um misto de alívio e tristeza. Porque era isso. Era o fim. O meu filho tinha se tornado meu inimigo. E não tinha mais volta. Entrei, peguei o celular e mandei uma mensagem para o Rodrigo, o sócio do Bruno. Você ainda tem aqueles documentos? Ele respondeu rápido. Tenho. Por quê? Eu respirei fundo antes de digitar. Leva eles na polícia. Faz a denúncia. Não aguenta mais isso.
Ele demorou uns minutos para responder. Você tem certeza? Ele é seu filho. Eu olhei para a foto da Márcia na parede. Ela estava sorrindo. Aquele sorriso que iluminava qualquer lugar. E eu imaginei o que ela diria. Ela diria: faz o que é certo, Valdir. Sempre faz o que é certo. Digitei de volta. Tenho certeza. Ele confirmou. Vou fazer isso amanhã. Desliguei o celular e deitei no sofá. Não consegui dormir. Fiquei a noite toda pensando. Pensando na criança que o Bruno foi. No menino que brincava no quintal. No adolescente que sonhava em ser alguém. E no homem que ele virou. Um homem que eu não reconhecia mais. De madrugada, levantei. Fui até o quarto. E peguei aquela foto dele criança segurando o volante do caminhão. Olhei para aquele sorriso. Para aquela inocência. E chorei. Chorei porque eu tinha perdido meu filho. Não para a morte, mas para a ganância, para o orgulho, para a vergonha. Quando o sol nasceu, eu já tinha tomado a decisão final. Eu ia até o fim. Ia revelar tudo. O terreno, a participação na empresa, o valor que eu tinha. Não para me vangloriar, mas para mostrar que ele tinha errado. Que tinha julgado mal. Que tinha subestimado o próprio pai. E quando ele descobrisse, ia ser tarde demais para consertar. A denúncia foi feita numa quarta-feira. O Rodrigo me ligou às 9 da manhã. Valdir, acabei de sair da delegacia. Entreguei tudo. O delegado disse que vai abrir inquérito. Eu agradeci e desliguei. Sentei na cadeira e esperei. Porque eu sabia que não ia demorar. 2 horas depois, 3 viaturas pararam na frente da concessionária. Eu não estava lá, mas o Rodrigo me contou tudo depois. Os policiais entraram, mostraram o mandado e levaram o Bruno algemado, na frente dos funcionários, na frente dos clientes, na frente do sogro. O Roberto ligou para mim gritando: você fez isso, você entregou ele. Eu não neguei. Eu não entreguei. A verdade entregou. Ele que cavou a própria cova. Roberto desligou na minha cara. Mas eu sabia que aquilo estava só começando. À tarde, a Fernanda apareceu aqui. Pela primeira vez em anos ela veio na minha casa. Bateu na porta com força. Abri. Ela estava desesperada, olhos vermelhos de chorar. Seu Valdir, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. O Bruno foi preso. Eles estão dizendo que ele roubou milhões. Eu não deixei ela entrar. Fiquei na porta mesmo. Fernanda, eu não posso fazer nada. Ele fez as escolhas dele. Ela juntou as mãos. Mas ele é seu filho. Como o senhor pode deixar isso acontecer? Eu olhei nos olhos dela. Como ele pode deixar o filho dele sozinho? Como ele pode me tratar que nem lixo? Cada um colhe o que planta. Ela começou a chorar mais forte. E o Gabriel? Ele tá perguntando pelo pai. Não sabe o que responder? Aquilo me doeu. O Gabriel pode vir aqui. Sempre pode. Mas o Bruno que se vire. Ela me olhou com ódio. O senhor é um homem cruel. Eu balancei a cabeça. Não, Fernanda. Eu sou um homem cansado. E fechei a porta. Sentei no sofá e fiquei ali, quieto. Não sentia vitória. Não sentia alegria. Sentia um vazio enorme. Porque mesmo depois de tudo, ele ainda era meu filho. E ver ele preso, mesmo merecendo, ainda me cortava por dentro. O celular tocou. Era número estranho. Atendi. Alô? Era o Gabriel. A voz dele estava trêmula. Vô, sou eu. Peguei o telefone da mãe escondido. Meu coração apertou. Gabriel, meu filho. Ele começou a chorar. Vô, o que está acontecendo? Por que levaram meu pai? Eu fechei os olhos. Como explicar isso para uma criança? Gabriel, seu pai, ele cometeu erros. Erros grandes. E agora ele precisa responder por isso. O menino soluçou. Mas eu preciso de você, vô. Eu tô com medo. Tô com muito medo. Eu senti as lágrimas virem. Eu sei, meu neto. Eu também queria estar aí. Mas eu não posso. Tem uma ordem que me impede. Ele fungou. Então eu vou aí. Eu vou fugir e vou aí. Eu me desesperei. Não, Gabriel, não faz isso. Você vai piorar as coisas. Mas ele já tinha desligado. Tentei ligar de volta. Não atendeu. Liguei para o número da Fernanda. Ela atendeu brava. O senhor já não fez mal o suficiente? Eu falei rápido. Fernanda, o Gabriel ligou para mim. Disse que vai fugir. Fica de olho nele, pelo amor de Deus. Ela desligou. Fiquei apavorado. Peguei a chave do carro, ia sair, mas parei. Se eu fosse até lá, ia violar a ordem restritiva. Ia ser preso. Mas se eu não fosse, o Gabriel podia fazer besteira.
Fiquei ali, paralisado, sem saber o que fazer. 15 minutos que pareceram horas. O telefone tocou. Era Fernanda. Ele não tá aqui. Procurei o quarto todo. Ele sumiu. Meu mundo caiu. Chama a polícia! Ela gritou. Não. Se a polícia souber que ele fugiu, vão tirar ele de mim. Vão dizer que sou mãe negligente. Eu perdi a paciência. Então eu vou procurar ele. Saí de carro. Rodei o bairro. Passei na praça, no mercado, na escola. Nada. Voltei para casa. Quando cheguei, ele estava sentado na minha varanda, com uma mochila nas costas, olhos vermelhos. Eu desci correndo do carro. Gabriel! Ele se levantou e me abraçou. Abraçou forte, desesperado. Vô, me deixa ficar aqui, por favor. Não me manda embora. Eu abracei ele de volta, mas sabia que não podia. Gabriel, eu não posso. Se você ficar, eu vou preso. Ele olhou para mim. Então me leva embora. Para longe. Para onde ninguém acha a gente. Eu senti o coração rasgar. Meu filho, eu não posso fazer isso. Ele começou a chorar de novo. Ninguém me quer. Meu pai foi preso. Minha mãe só chora. Meu avô do lado da minha mãe nem liga. Só você, vô. Só você me quer. Ajoelhei na frente dele. Segurei o rosto dele com as duas mãos. Gabriel, eu te quero. Mais que tudo nessa vida. Mas a gente precisa fazer as coisas certas. Você precisa voltar para casa. Ele balançou a cabeça. Não quero. Eu limpei as lágrimas dele. Eu sei. Mas você precisa. Mas eu prometo uma coisa. Eu vou resolver isso. Vou resolver tudo. E você vai poder vir aqui sempre que quiser. Confia em mim? Ele me olhou com aqueles olhos de criança esperançosa. Promete? Eu apertei ele contra o peito. Prometo. Peguei o telefone e liguei para Fernanda. Ele tá aqui. Vem buscar. Ela chegou em 10 minutos. Pegou o Gabriel pela mão, nem olhou para mim, e foi embora. Entrei em casa. Sentei na mesa da cozinha. E ali, naquele silêncio, eu tomei a última decisão. Amanhã. Amanhã eu ia fazer tudo o que precisava ser feito. Ia acabar com isso de uma vez. Peguei aquele envelope pardo, abri, olhei para a certidão do terreno, para a participação da empresa. 5 milhões que ninguém sabia que eu tinha. E decidi. Era hora de revelar. Na sexta-feira de manhã, eu vesti meu melhor terno de novo, peguei aquela pasta com todos os documentos e fui até o fórum. O Bruno ia ter audiência de custódia. Eu queria estar lá. Cheguei cedo. Sentei no banco do corredor esperando. Quando trouxeram ele, algemado, escoltado por 2 policiais, nossos olhos se encontraram. O rosto dele era de quem não tinha dormido, de quem tinha caído do topo e ainda não tinha entendido como. Ele desviou o olhar. A audiência foi rápida. O juiz converteu a prisão em preventiva. 30 dias, até o julgamento. Fraude qualificada, estelionato, lavagem de dinheiro. As palavras saíam da boca do juiz, e cada uma delas era uma facada. Quando terminou, levaram o Bruno de volta. Ele olhou para mim uma última vez antes de sumir pelo corredor. E naquele olhar tinha algo novo. Não era raiva, era medo. Saí de lá e fui direto para o escritório do Dr. Mário. Coloquei a pasta na mesa dele. Doutor, preciso que o senhor faça uma coisa. Vou te mostrar uns documentos que ninguém sabe que existem. E quero que o senhor registre tudo oficialmente. Quero que fique público. Ele abriu a pasta. Pegou a certidão do terreno. Leu. Os olhos dele arregalaram. Seu Valdir, esse terreno... Isso aqui vale... Eu completei. Vale 8 milhões. Fica numa área nobre que hoje está em plena valorização. Ele pegou o outro documento. A participação societária. E isso aqui, eu expliquei. Em 1987, eu salvei a vida de um empresário num acidente. Ele me deu 10% da empresa de transportes dele em agradecimento. Hoje a empresa vale 50 milhões. Minha parte são 5 milhões. O Dr. Mário encostou na cadeira. 13 milhões. O senhor tem 13 milhões. E nunca contou para ninguém? Eu balancei a cabeça. Nunca precisei. Nunca quis ostentar. Sempre vivi simples, com minha aposentadoria porque era o suficiente. O dinheiro estava lá, investido, rendendo. Mas eu não mexia. Guardava para o futuro, para o dia que eu precisasse. Ele coçou a cabeça. E agora o senhor quer registrar por quê? Eu olhei pela janela. Porque eu quero que meu filho saiba. Quero que ele descubra que o pai dele, aquele que ele chamou de pobre, de inútil, de casinha mixuruca, tem mais dinheiro que ele jamais vai ter.
O Dr. Mário organizou os papéis. Vou registrar tudo. Em 3 dias está público. Qualquer um pode consultar. Eu agradeci e saí. No caminho de volta, parei num cartório. Fiz um testamento. Deixei 1 milhão para o Gabriel, bloqueado até os 21 anos, para estudos. Deixei 2 milhões para o Lar São Vicente, a instituição que ia receber minha casa. E o resto? O resto eu deixei para instituições de caridade. Asilos, orfanatos, projetos sociais. Nada para o Bruno, nem 1 centavo. Quando cheguei em casa, a Fernanda estava me esperando na porta. Ela estava diferente, mais magra, mais acabada. Seu Valdir, posso falar com o senhor? Eu abri o portão. Dessa vez deixei ela entrar. Sentamos na sala. Ela ficou mexendo nas mãos. Eu vim pedir desculpa. Por tudo. Pela forma que tratei o senhor. Pela forma que deixei o Bruno te tratar. Eu não disse nada. Só escutei. Ela continuou. O Roberto cortou a gente. Disse que não quer mais saber do Bruno. A empresa demitiu ele, obviamente. E eu tô sem dinheiro. As contas estão atrasadas. O banco vai tomar o apartamento. Eu cruzei os braços. E você veio aqui por quê? Acha que eu vou te ajudar? Ela abaixou a cabeça. Não, eu não mereço ajuda, eu sei. Mas o Gabriel merece. Aquilo me pegou. O Gabriel sempre mereceu. Mas vocês nunca ligaram. Ela começou a chorar. Eu sei, a gente errou. Errou muito. E agora a gente tá pagando. Eu levantei, peguei minha carteira, tirei R$1.000. Coloquei na mão dela. Pega isso, não é pra você. É pro Gabriel. Pra comida, pra escola, pro que ele precisar. E da próxima vez que ele quiser vir aqui, você deixa. Sem ordem judicial, sem drama, sem nada. Combina? Ela segurou o dinheiro e assentiu, chorando. Obrigada. Obrigada mesmo. Ela se levantou para sair. Na porta virou. O Bruno, ele pediu para falar com o senhor, na cadeia. Eu olhei para ela. Eu não tenho nada para falar com ele. Ela engoliu seco. Ele tá arrependido. Eu balancei a cabeça. Arrependimento fora de hora não vale nada. Ela foi embora. Eu sentei na varanda e fiquei ali, olhando o céu, pensando em tudo. Na jornada, no caminho, nas escolhas que a gente faz e nas consequências que vêm depois. 3 dias depois, o registro saiu. E no mesmo dia, meu telefone não parou de tocar. Jornalista, gente curiosa, conhecido antigo. Todo mundo querendo saber da história do caminhoneiro que tinha 13 milhões escondidos. Eu não atendi ninguém, mas eu sabia que o Bruno tinha ficado sabendo. Lá na cadeia, alguém tinha contado. 1 semana depois, recebi uma carta dele. Abri, li assim: Pai, eu errei. Errei com o senhor, com o Gabriel, comigo mesmo. Eu me perdi no caminho. Deixei o dinheiro, o status, o orgulho tomarem conta de mim. E perdi o mais importante. Perdi o senhor. Não tô pedindo perdão. Sei que não mereço. Só queria que o senhor soubesse que eu lembro. Lembro de tudo que o senhor fez. Do sacrifício, do amor. E eu joguei tudo fora. O senhor tinha razão. Eu não sou homem. Não sou metade do homem que o senhor é. Dobrei a carta. Guardei na gaveta. Não respondi. Porque tinha coisas que não tinha resposta. Tinha dor que não tinha remédio. Tinha ponte que, quando queima, não tem como reconstruir. Mas o Gabriel começou a vir aqui todo sábado. A Fernanda deixava. E nesses sábados, eu e ele assistíamos filme, tomávamos sorvete, conversávamos. Eu contava a história da estrada, da época de caminhoneiro, das coisas que eu vi. E ele ouvia, com aqueles olhos brilhando. E eu via nele a esperança de que nem tudo estava perdido, de que ainda tinha bondade, ainda tinha amor. Hoje, sentado aqui na minha varanda, com 72 anos, eu olho para trás e vejo tudo. Vejo o menino que eu fui, o homem que eu virei, o pai que eu tentei ser. Nem sempre acertei, mas sempre tentei. E no final, não é sobre o quanto você tem, é sobre o quanto você vale. E eu valho pela minha dignidade, pelo meu caráter, pela minha verdade. O Bruno vai sair da cadeia um dia, vai ter que reconstruir a vida, vai ter que aprender a ser homem de novo. Se ele aprender, ótimo. Se não, problema dele. Porque eu já fiz minha parte, já dei o que tinha para dar. E agora, eu vivo pro Gabriel, pros sábados com ele, pros abraços dele, porque é ali que eu encontro sentido. E se você que tá me ouvindo passou por algo parecido, comenta aí.
comenta sua cidade, sua história, porque a gente não tá sozinho nessa dor. E às vezes, saber que alguém entende já ajuda. E se essa história tocou teu coração de alguma forma, compartilha com alguém que precisa ouvir. Porque tem muita gente por aí sofrendo em silêncio. Muita gente sendo humilhada pelos próprios filhos. E essas pessoas precisam saber que tem saída, que tem dignidade, que tem justiça. A vida ensina, às vezes do jeito mais doloroso, mas ensina. E no fim, o que fica não é o carro de 300 mil, nem a camiseta de 20. O que fica é quem você foi. E eu fui homem. Sempre fui. E sempre vou ser.